A paz do Senhor, meus irmãos, que Jesus continue guardando, protegendo, iluminando, guiando os passos de cada um de vocês. Vou ler um texto hoje que se encontra no livro de João, capítulo 1 e o versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29. Talvez você esteja estranhando, eu estou com esse chapéu. É que esse chapéu, ele é muito especial para mim. Esse chapéu tem um valor incalculável. Meu saudoso pai sempre foi apaixonado por chapéu. Esse foi o último chapéu que ele tinha, que ele comprou. Esse foi o último chapéu. Estou fazendo isso, usando esse chapéu em homenagem ao meu saudoso pai. Que Deus o tenha, era um servo do Senhor, assim como a minha mãe também, Deus já o levou. Mas vamos ao versículo aqui. Em João capítulo 1, versículo 29, diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mesmo João, quando fora para batizar Jesus, quando ele estava à margem do Jordão e Jesus o chegara, e Jesus diz a João: venha me batizar, e João diz: eu que careço ser batizado e tu me chama. Esse mesmo João diz que ele afirma que Jesus disse, mas para que se cumprisse as escrituras era necessário que João o batizasse. Esse mesmo João diz que, como diz o Espírito Santo, quando falara acerca de Jesus, disse para ele: aquele a quem vê o meu Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba, batizai-o. E João disse que viu o Espírito Santo descer e pousar sobre Jesus ali no Rio Jordão. E uma voz do céu que dizia: Eis aí o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem tenho alegria. Mas eu quero falar de uma coisa interessante com base nisso. Que tomemos cuidado, porque João, apesar de ser um dos maiores profetas que já nasceu, Jesus disse, foi Jesus que afirmou com todas as letras, que entre as pessoas que nasceram de mulher, isso é, Jesus estava fora, porque Jesus era uma consequência, não houve nenhum na terra maior do que João Batista. Mas uma coisa grande ele disse: mas o menor no reino do céu é maior do que ele. Então João Batista foi um homem que veio completamente diferente dos demais. Não teve nenhum homem na face da terra que fosse escolhido, fosse designado com uma missão tão específica como a de João, que foi preparar o caminho, que foi o protagonista, que foi aquele que veio na frente tirando as arestas, preparando o caminho, para que Jesus, quando chegasse, o caminho já estivesse livre para ele passar. João, quando indagado se ele era o Cristo, ele disse: E ele disse que não era, que era profeta. Ele disse também que não era. Ele disse: quem és tu? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Mas eu quero falar de uma coisa. Eu quero falar que a dor que o indivíduo... Devemos tomar cuidado no momento de luta, porque se não tomarmos cuidado, a luta pode mudar a sua direção. Mas, Juraci, como isso acontece? A visão, o homem de Deus, dependendo das circunstâncias, do momento, se ele não tomar cuidado, ele pode perder a visão de Deus. E muito rápido. E nós temos exemplos disso. Esse mesmo João, que afirmou que viu o Espírito Santo descer em forma de pomba e pousar sobre ele. Esse mesmo João que disse que ouviu do céu uma voz que dizia: Eis aí o meu filho amado a quem me comprazo. Quando estava preso, esse mesmo João teve dúvida. João, quando estava preso por Herodes, já não sabia mais, já não tinha mais certeza se aquele homem que ele batizou às margens do rio, ou melhor, no Rio Jordão, era o Jesus
a quem o povo esperava. Surgiu uma dúvida muito grande no coração de João, e ele pega 2 dos seus discípulos fiéis, disse: vai até ele. Chegando lá, pergunta a ele se é ele ou se esperamos outro. Jesus poderia ter dito: diz a João que sou eu. Não. Jesus chamou os discípulos de Jesus, curou os cegos, sarou os enfermos, curou os aleijados, mancos. Jesus fez tudo aquilo que estava registrado na Bíblia, que era tipicamente comprovado que só o Filho de Deus o faria. E depois a resposta de Jesus para os discípulos, 2 discípulos de João, foi: vai e fala para João tudo o que você viu e ouviu. Ele não disse eu sou, apesar dele poder dizer, mas ele mostrou na prática as obras que só Deus poderia fazer. Então João agora ficara conformado. Observe a dúvida, o tamanho da dúvida que nutriu no coração de João. Então, para você ver que às vezes, se você não tomar cuidado, a dor pode mudar a sua direção, diminuir a sua fé. Mas você precisa estar precisando fazer o quê? Fazer como João. João poderia ter feito tantas outras coisas, mas João mandou ir a ele. Se você tem dúvida sobre alguma coisa, você não pode consultar o sábio B, o sábio A, naquela questão espiritual, você tem que ir a Jesus. E ele te dá a resposta sábia. A resposta que preenche todas as vacâncias, todas as lacunas que porventura criaram no momento daquela dor. Nós temos outro grande exemplo de um grande homem de Deus, Elias. Elias que segundo ele não foi Deus. Deus apenas ratificou, isso é, confirmou o que Elias disse com respeito à chuva. Ele não disse ao rei Acabe segundo a palavra de Deus. Ele diz a Acabe segundo a minha palavra. Segundo, não vai chover por esse tempo. Passou 3 anos sem chover. O mesmo Elias que depois confronta Acabe, lá no Monte Carmelo. Que confronta ali, que não era brincadeira, só falso profeta tinha 850. Imagina o tamanho da multidão que estava ali. Mas aquele mesmo Elias, que orou ao Senhor, e não só consumiu o holocausto, mas consumiu a água. Uma notícia mal dada a Elias, que pegou-o de surpresa, esqueceu tudo aquilo. Elias esqueceu o tamanho do poder de Deus quando ouviu uma notícia mal dada. Porque se alguém chegasse para Elias e dissesse: Elias, sabe quem está te ameaçando? Jezabel está te ameaçando. Mas Elias, o Deus que estava contigo lá no Monte Carmelo é o mesmo Deus, Elias. O Deus que estava contigo no deserto, Elias, é o mesmo Deus, ele vai te defender. Mas alguém chega para ele e diz assim: Elias, Jezabel disse que amanhã, esta hora, você está morto. A forma com que a notícia deu a Elias, ele entrou em profunda depressão. Eis aí o motivo porque nenhum homem serve de exemplo, de parâmetro para você entrar no céu. Todos os homens falharam um pouco, de menor ou maior gravidade na sua trajetória, mas só Jesus nunca pecou, nunca errou. Só Jesus morreu na cruz do Calvário. Elias caminhou aproximadamente 900 quilômetros tentando fugir do Senhor. Como fugir da presença do Senhor? Elias entrou numa caverna. O isolamento social é o estágio mais perigoso do extremo de uma depressão. O isolamento social é o lado mais perigoso de uma depressão. A depressão você vai encontrar 3 extremos. Às vezes a pessoa fica hipersensível, chora com tudo.
Pode encontrar o outro extremo que as pessoas que não conhecem, acham que a pessoa está maravilhosamente bem. A pessoa fica talvez assim de uma desenvoltura, talvez fica popular, ele fica extrovertida ao extremo, também é um extremo. Mas o lado mais perigoso da depressão é o isolamento social, quando a pessoa não quer mais nada com ninguém e ali pode levar até o suicídio. E era ali que Elias estava. E Deus disse: Elias, sai para fora. Perguntou primeiro o que faz aqui. Então, meu irmão, vamos pensar nisso. No momento da angústia, no momento da dor, façamos como João o Batista. João o Batista disse: vai a ele. A nossa resposta está em Jesus Cristo de Nazaré. Mesmo que todas as portas pareçam se fechando para conosco, tenho certeza absoluta que o Senhor vai estar conosco todos os dias da sua vida. Tudo o que acontece na nossa vida, a Bíblia diz que era para o nosso elevo espiritual. Creia nisso. Mesmo que a dor tente mudar a sua direção, vai até Jesus.